Bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo, vou apresentar 17 itens de meus estudos sobre o direito processual penal referente ao assunto da Resolução 1364 de 2021 da Procuradoria-Geral de Justiça e do Colégio de Procuradores de Justiça, artigo 1º até o artigo 3º. Da Resolução 1364 de 2021 da Procuradoria-Geral de Justiça e do Colégio de Procuradores de Justiça. Regulamenta, na área criminal, o procedimento investigatório criminal nos termos da Resolução 181 de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público e dos artigos 26, inciso 1º, da Lei Federal 8.625, de 12 de fevereiro de 93, e artigo 104, inciso 1º, da Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro de 93, e da providências correlatas. O Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições legais, em especial da que lhe é conferida pelo artigo 19, inciso 12, alínea C, da Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro de 93, e o Colégio de Procuradores de Justiça, por meio de seu órgão especial, considerando que o plenário do Supremo Tribunal Federal fixou em repercussão geral a tese de que o Ministério Público detém atribuição para promover, por autoridade própria e por prazo razoável, investigação de natureza penal, desde que, respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer pessoa sob investigação do Estado. Considerando a necessidade de permanente aprimoramento das investigações criminais promovidas pelo Ministério Público, especialmente no que tange à modernização das investigações com o escopo de agilização, efetividade e proteção dos direitos fundamentais dos investigados, das vítimas e das prerrogativas dos advogados, superando um paradigma de investigação cartorial, burocratizada, centralizada e sigilosa. Considerando a exigência de soluções alternativas no processo penal que proporcionem celeridade na resolução dos casos menos graves, priorização dos recursos financeiros e humanos do Ministério Público e do Poder Judiciário para processamento e julgamento dos casos mais graves e minoração dos efeitos deletérios de uma sentença penal condenatória aos acusados em geral, que teriam mais uma chance de evitar uma condenação judicial, reduzindo os efeitos sociais prejudiciais da pena e desafogando estabelecimentos prisionais. Considerando o disposto na Resolução 181 de 1º de agosto de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, resolvem expedir a seguinte resolução. Capítulo 1 da Definição e Finalidade, artigo 1º. O procedimento investigatório criminal é instrumento sumário e desburocratizado, de natureza administrativa e investigatória, instaurado e presidido pelo membro do Ministério Público com atribuição criminal, e terá como finalidade apurar a ocorrência de infrações penais de iniciativa pública, servindo como preparação e embasamento para o juízo de propositura ou não da respectiva ação penal. Parágrafo 1º do artigo 1º. O procedimento investigatório criminal não é condição de procedibilidade ou pressuposto processual para o ajuizamento de ação penal e não exclui a possibilidade de formalização de investigação por outros órgãos legitimados da administração pública. Parágrafo 2º do artigo 1º. A regulamentação do procedimento investigatório criminal prevista nesta resolução não se aplica às autoridades abrangidas pela previsão do artigo 33, parágrafo único, da Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 79. Artigo 2º. Em poder de quaisquer peças de informação, o membro do Ministério Público poderá promover a ação penal cabível, instaurar procedimento investigatório criminal, encaminhar as peças para o Juizado Especial Criminal, caso a infração seja de menor potencial ofensivo, promover fundamentadamente o respectivo arquivamento, requisitar a instauração de inquérito policial, indicando, sempre que possível, a sua capitulação legal e as diligências necessárias à elucidação dos fatos, sem prejuízo daquelas que vierem a ser realizadas por iniciativa da autoridade policial competente. Artigo 3º. O procedimento investigatório criminal poderá ser instaurado de ofício por membro do Ministério Público no âmbito de suas atribuições criminais, ao tomar conhecimento de infração penal de iniciativa pública,
por qualquer meio, ainda que informal ou mediante provocação. Parágrafo 1º do artigo 3º. A tramitação, a comunicação e a transmissão de peças do procedimento investigatório criminal deverão ocorrer preferencialmente por meio eletrônico. Parágrafo 2º do artigo 3º. A distribuição de peças de informação deverá observar as regras internas previstas no sistema de divisão de serviços. Parágrafo 3º do artigo 3º. No caso de instauração de ofício, o procedimento investigatório criminal será distribuído livremente entre os membros da instituição que tenham atribuições para apreciá-lo, incluído aquele que determinou a sua instauração, respeitadas as regras de atribuição temporária em razão da matéria, a exemplo de grupos específicos criados para apoio e assessoramento e de forças-tarefas, devidamente designadas pelo Procurador-Geral. Parágrafo 4º, artigo 3º. Na hipótese de ser proposta medida judicial para instruir procedimento investigatório criminal, firmado o promotor natural, este poderá prosseguir nas investigações com exclusividade, atuar em conjunto ou anuir para que a investigação criminal tenha prosseguimento pelo autor da providência judicial. Parágrafo 5º, artigo 3º. O membro do Ministério Público, no exercício de suas atribuições criminais, deverá dar andamento, no prazo de 30 dias, a contar de seu recebimento, às representações, requerimentos, petições e peças de informação que lhe sejam encaminhadas, podendo ser prorrogado fundamentadamente por até 90 dias, nos casos em que sejam necessárias diligências preliminares. Bons estudos e até o próximo vídeo.